Vamos ler 1 Pedro 4, verso 12. Todo mundo achou 1 Pedro 4, 12? Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Nessa noite eu quero falar sobre um tema que eu sempre li, sempre estudei esse tema, já sofri muito com esse tema, mas eu nunca preguei sobre ele. Eu quero falar sobre a noite escura da alma. A noite escura da alma. Eu quero falar sobre esse tema, porque esse tema é o contrário do que eu preguei hoje de manhã. Hoje, quem estava aqui pela manhã, eu preguei sobre simplificando os milagres. Como crer que Jesus é poderoso para te dar tudo que você precisa, os milagres que você precisa. Mas hoje à noite eu queria falar sobre crise espiritual. E se você me perguntasse, Lucinho, o que significa a noite escura da alma? O termo a noite escura da alma é usado no cristianismo para referir-se a uma crise espiritual na jornada rumo à união com Deus. O indivíduo começa a sentir como se Deus o tivesse abandonado. Existem 3 crises espirituais que um indivíduo pode viver. A primeira crise é largar o primeiro amor. O que é o primeiro amor, gente? O primeiro amor é aquela paixão inicial que você tem quando entrega a vida a Cristo. Quando você entrega a vida para Jesus, tudo é Jesus, sim ou não? Você fica louco, você pensa em Deus, você quer morar dentro da igreja, você devora a Bíblia. Esses dias eu li, um homem na China converteu, e ele leu a Bíblia 3 vezes em um mês. Ele leu a Bíblia 3 vezes em um mês. Por quê? Esse é o fogo do primeiro amor. Como que o primeiro amor desaparece da nossa vida, gente? O primeiro amor desaparece da nossa vida quando você para de praticar as primeiras obras. Que é o quê? Orar, jejuar, ler a Bíblia, ir para a igreja. Tanto é que lá em Efésios, em Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, Jesus diz: tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando que você perde o primeiro amor? Quando abandona a sua vida devocional. Segunda crise espiritual que a gente pode ter é o esfriamento na fé. O esfriamento na fé tem a ver com 2 coisas. Tem a ver com ativismo, corre, você começa a correr para lá e para cá, correr para lá e para cá, ai não, eu tenho que dar conta, inclusive a obra de Deus, tá? Nesse ativismo aí, a obra de Deus inclui também. Eu conheço gente que está envolvidíssima na obra de Deus e está fria na fé, porque ela trabalha tanto para Deus, que não tem tempo para o Deus da obra. Ela só entende da obra de Deus, mas o Deus da obra ela não entende nada. Entenda o que eu vou falar aqui para você, querido. Esse tempo que você está passando aqui hoje nesse culto não substitui sua leitura bíblica que você tem que fazer hoje lá na sua casa, e não substitui a oração que você tem que fazer hoje lá na sua casa. Não substitui. Muitas pessoas entraram para uma frieza espiritual muito grande, porque frieza espiritual tem a ver com ativismo e tem a ver com pecado. Quando você começa um deslize aqui, uma pornografia ali, um copo de uma pinga ali, vai numa festa que não tem nada a ver ali, aí começa a falar umas palavras que não tem nada a ver, aí começa a se envolver com gente que não tem nada a ver com Cristo, pronto, instala-se a frieza espiritual. E tem muita gente assim hoje. Tem muita gente que perdeu o primeiro amor, e tem muita gente que esfriou espiritualmente. Só que o que eu vou falar nessa noite não é nenhum dos dois, é uma terceira crise, a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? Primeira coisa, todo cristão passa por ela, porque é um estado espiritual e não uma depressão, que é um problema psicológico. Isso aqui não é depressão. Depressão é um problema psicológico.
Você tem uma depressão, uma ansiedade, vai lá, você se trata. Você pode orar? Pode orar. Deve orar? Deve orar. Deve pedir a Deus a cura? Deve. Mas isso aqui é um problema espiritual. Espiritual. Tem quase 2000 anos que os crentes usam essa expressão: fulano está vivendo uma noite escura da alma. Uma noite escura da alma. Ela pode ser gerada por eventos externos ou por lutas e questionamentos internos, mas ela não tem a ver com o abandono de Deus. Sabe o que é a noite escura da alma? Você está bem com Deus, você está amando o Senhor, você está indo à igreja, você está dando o seu dízimo, você está orando, você está fazendo tudo certo, e do nada, parece que Jesus vai lá e puxa a tomada assim, ó, tuf. Aí você fala assim: cadê Deus? Estou no escuro. E você começa a sentir um tanto de coisa tão ruim. E eu estou falando isso porque eu já vivi isso 2 vezes. Que experiência terrível. Mas é uma experiência, como a gente acabou de ler aqui em 1 Pedro. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para vos provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Quando você começa a viver a noite escura da alma, você fala assim: eu devo ter pecado. O que eu fiz de errado? Aí você faz uma avaliação: não estou lembrando de nada. Não, tudo bem que eu não sou perfeito, mas eu não estou lembrando de nada que eu fiz para eu estar vivendo isso que eu estou. Por que parece que Deus sumiu? Cadê tudo? Cadê a glória? Eu não sinto mais nada. Parece que eu perdi minha salvação. Parece que eu perdi minha alegria. Parece que... Muitas pessoas já viveram isso. Na verdade, todo cristão, em algum momento, ele passa pela noite escura da alma. Não é a perda do primeiro amor, não é esfriamento espiritual, mas é como se um fogo estranho viesse pela sua alma, e aí uma crise espiritual chega. Tudo perde a cor, você perde a vontade de tudo. Olha algumas características da noite escura da alma. Primeiro, você acha que Deus te abandonou. Essa frase eu tenho ouvido tanto, mas tanto, mas tanto. Pastor, ora por mim, Deus me abandonou. Eu falei: qual foi o documento, o WhatsApp que ele te mandou dizendo que ele te abandonou? Não, é que eu estou sentindo. É isso aqui. É a noite escura da alma. Parece que o céu fica de bronze. E você olha para cima e fala assim: existe Deus para todo mundo, menos para mim. Ele me largou. Quando você tiver dúvida que Deus está com você ou não, faz uma coisa: olha para a cruz do Calvário. Porque olhando para a cruz a gente vê que Deus não nos abandonou. Mas enquanto a gente passa isso aqui, a gente jura que Deus virou as costas para nós. Inclusive, você quer ver uma outra coisa que muita gente que vive a noite escura da alma passa? A pessoa acha que blasfemou contra o Espírito Santo. Eu devo ter cometido o pecado que não tem perdão, porque eu senti que Deus foi embora da minha vida. Eu sinto um vazio, o meu coração está árido, eu sinto como se Deus realmente tivesse me abandonado. Pastor Lucinho, passou um pensamento na minha cabeça, eu acho que eu pequei. Aí eu conto para eles a história de quando eu achei isso. Eu fiquei 6 meses, gente. Eu não comia, eu não jogava bola, eu não estudava, eu não fazia nada. Eu me lembro, eu na rua Jacuí, esperando o ônibus para me levar para a escola. O meu ônibus vinha, o meu vizinho falava: ó o seu ônibus. Eu não pegava o ônibus. Ele falava assim: ô doido, você não vai pegar seu ônibus? Eu falava assim: para que eu vou pegar o ônibus? Para eu ir para a escola, para eu estudar, para eu ir inteligente para o inferno? Eu vou para o inferno. Eu blasfemei. Eu pegava o prato de comida assim, olhava para a comida e falava assim: para que eu vou comer essa comida? Para eu ir forte para o inferno? Eu cometi o pecado que não tem perdão. Fiquei 6 meses, gente, a noite escura da alma. Aí um dia chegou um livro na minha mão, Blasfêmia contra o Espírito Santo. Falei: aqui, ó, deixa eu ler a minha história. Lá no final, sabe o que dizia? Se você está preocupado se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, você não blasfemou, porque quem blasfema não está nem aí se blasfemou, porque a consciência da pessoa fica tão endurecida que ele não está nem aí para isso mais. Aí eu fiz assim:
voltei a viver. Mas eu fiquei 6 meses achando, cometi o pecado imperdoável. Não tinha cometido nada. Estava orando e lendo a Bíblia, indo para a igreja mais do que o pastor, mas passando por uma crise espiritual. O que mais a gente sente durante esse momento? A gente perde a alegria da salvação. Eu fico muito preocupado quando eu vejo crente falando, Jesus volta. Porque crente quando fala Jesus volta, geralmente não é porque ama Jesus, é porque os problemas estão demais. Quem sabe você está aqui hoje, você não tem mais a alegria da sua salvação, você não pensa assim, oh, gente, a Rússia vai invadir a Ucrânia? Vai ou não vai? E se invadir, e esses homens, e se esse trem virar a terceira guerra? E se... eu não estou nem aí, meu nome está no livro da vida, eu vou sapatear em cima dessa Rússia e em cima dessa Ucrânia. Quem aqui pensa assim, eu tenho uma mansão no céu? Deixa eu ver, tem alguém aqui que lembra disso? Deixa eu te contar uma coisa, tem uma casa com o seu nome nela, numa rua de ouro, lá na Nova Jerusalém, esperando por você. É até difícil a gente arrancar a palma das pessoas nisso aí, porque a gente hoje não sente que tem casa de ouro, não sente nem... Uma pessoa falou comigo assim, eu não estou sentindo que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu falei, vem aqui que você vai sentir. A pessoa falou, o que foi? Eu peguei e dei um beliscão nele assim. Sentiu agora? Ai, pastor, o que é isso? Falei, aonde está escrito na Bíblia, sinta-se salvo? Sinta sua casa de ouro. Sinta o seu nome. Gente, sinto que eu sei isso aqui, ó. Mas hoje nós estamos numa sentição de coisa. Eu não estou sentindo. A noite escura da alma confunde o seu radar espiritual. E você começa a se achar a pior das pessoas. Davi perdeu a alegria da salvação dele, mas foi porque ele adulterou. Aqui não. Aqui você está fazendo tudo certo, mas de repente a alegria vai embora. Aí você fala, mas por que eu perdi minha alegria? Eu continuo servindo a Deus. Eu estou indo ao culto. Que é isso? Outra característica da noite escura da alma. Você acha que a sua oração não passa do teto. Uma jovem me disse há 3 dias atrás, eu parei de orar. Falei, por quê? Ela falou, porque não passa do teto a minha oração. Eu falei, qual querubim te revelou isso? Ela falou, eu sinto. Aqui, ó. Acho que eu vou tirar ele da barriga e vou pregar sobre ele aqui hoje. Eu sinto. Ah, é? É, pastor, eu não sei nem para que eu estou orando. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, gente. Só entre nós, eu vou falar baixinho para Jesus não ouvir. E se eu contar para vocês que as orações mais difíceis e mais choradas e mais complicadas de você orar são as que Ele mais ouve? E se eu contar para você que aquelas orações com lágrimas são aquelas que Ele mais ouve? Mas quando você está vivendo a noite escura da alma, você fala assim, eu não vou orar, porque eu sei que Deus já me rejeitou, eu sei que Deus me abandonou, e eu não mereço mais nada, e eu não quero saber de mais nada, e eu não sou digno de nada. Outra característica da noite escura da alma, você vai para a igreja arrastado, porque você acha todo mundo mais santo que você. Todo mundo que você olha, você fala assim, ali, Deus está na vida dele, olha lá aquela ali. Jesus me envolve em mim. Aí você fala, eu estou igual uma geladeira Brastemp. Eu sou um bloco, um iceberg. Eu não sinto Deus, eu não percebo nada. Parece que Deus te abandonou. Esse é o sentimento que você tem. E você fica olhando para as pessoas. Eu me lembro de um jovem que falou comigo assim, sabe qual é o meu maior sonho, pastor? Eu falei, qual? Ser crente. Falei, quem está te amarrando para você não ser? Eu não consigo, pastor. Por quê? Jesus já me abandonou, eu sou caso perdido. Eu falei, ô Judas Iscariotes, vamos conversar, vem aqui. Quem é você para falar isso, rapaz? Não, porque para mim a graça de Deus já não tem mais jeito. Eu falei, o que você fez para você achar que é a graça de Deus? Quando ele me contou os pecados dele, eu falei assim, deixa eu te contar 2 pecados meus.
Aí eu contei para ele pecado de verdade. Ele falou assim: "Ah, e os outros ainda te chamam de pastor?" Falei: para você ver o nível que essa igreja está hoje. E eu falei, sabe o que mais com ele? E eu sou dos bons. Porque se tivesse aqui um rapaz chamado Paulo, ele ia contar para você que ele era um psicopata que matou centenas de pessoas e torturou elas em nome de Deus. E o cara escreveu metade do Novo Testamento. Sabe o que Deus tem, gente? Ele tem o dom de pegar gente que não vale porcaria nenhuma, que não tem dom nenhum, que não tem filiação nenhuma, e usar essas pessoas para a glória dele. Um dos caras que me deixa mais encabulado na Bíblia é Moisés. Gago, velho e assassino. Se eu fosse um conselheiro de Deus, eu ia falar: Deus, não manda Moisés lá no... Manda o arbusto. O arbusto vai fazer um... Moisés ia falar assim: Senhor... Um velho de 80 anos, gago, que você puxava a ficha dele, estava escrito lá assim: homicida. Se isso não te animar nessa noite, você que está aqui está se sentindo velho, Deus está falando com você. Você que está aqui e pensa: ah, eu tenho pecados muito terríveis na minha carreira. Ei, você ganha de Moisés? Você que está aqui dizendo: ai, eu sou tímida. E Moisés, que não sabia falar, e o irmão dele tinha que traduzir para o faraó. Você sabia que quem falava era Arão? Moisés virava para Arão e falava assim... O Arão falava: ele está querendo dizer... Ele não quer morder o senhor não, faraó. É só que está vindo umas pragas aí. Oi! Você que está sentado aqui hoje, que se sente nada. Ei! Você que está aqui hoje, que fala assim: Deus não pode me usar. Você é a pessoa certa que Ele quer usar. Você é exatamente quem Ele quer tocar, para tocar essa geração. Outra coisa que a noite escura da alma traz: a pessoa não se sente mais salva. A pessoa esquece que a salvação é pela fé, e ela começa a querer se sentir salva. Posso contar um segredo para vocês, entre eu e vocês aqui? Eu não me sinto salvo a maior parte do dia. Eu estou respondendo WhatsApp, eu estou ligando para alguém, eu estou na rua. Eu não fico pensando: sou salvo, sou salvo, sou salvo, sou salvo. Eu sei que eu sou salvo. Eu não sinto isso. Da mesma forma que eu sou filho do seu Lúcio e da dona Miralda. Eu posso esquecer isso? Posso. Mas se eu esquecer, vai mudar o fato? Não. Se eu esquecer da minha mãe e do meu pai, eu vou continuar sendo filho dele. Quando você está lá trabalhando, envolvido em alguma coisa, e você esquece de igreja, de Deus, você perdeu sua salvação? Não. Mas na noite escura da alma, sabe o que você sente? Deus me largou mesmo. Eu estou sozinho mesmo. Sou eu e Deus mesmo. E você sabe de uma coisa? Eu estou pregando essa mensagem aqui nessa noite, porque tem gente aqui que eu estou falando ponto por ponto, e você fala assim: sou eu. Ó, sou eu de novo. Ih, sou eu de novo. Ih, ele vai falar meu CPF agora, quer ver? Outro sinal da noite escura da alma: desejo de morrer. Ah, eu quero morrer. Para que viver desse jeito? Viver nessa sequidão? Gente, por favor, leia os Salmos. Nos Salmos o salmista constantemente falava. Davi falava assim: se eu pudesse, eu criaria asas como a pomba e voaria para o deserto. Porque os meus inimigos ficam na praça zombando o meu nome, rindo de mim. Eu sou a piada dos bêbados. Davi falava. E ele queria fugir para longe. Quem sabe você está aqui hoje e você só não faz uma besteira porque você tem medo de ir para o inferno. Todos os dias na minha caixinha de perguntas chega lá: pastor, suicida vai para o inferno? Ah, se eu falar que não vai, amanhã nós temos 300 suicídios.
Quem sabe você está aqui hoje querendo morrer. Você sabe qual que é o problema do suicídio? Se você se mata, você anula o sacrifício de Cristo. Afinal de contas, Ele morreu para você não precisar morrer. Se você tem que tirar a sua própria vida, por que Ele deu a vida dele? É a mesma coisa de duas pessoas pagar uma conta. Imagina, eu vou lá no restaurante, como, aí eu pago a conta, aí depois entra alguém e paga a mesma conta. Para que pagar a mesma conta duas vezes? Se Cristo pagou a nossa conta, a nossa dívida com Deus, por que nós vamos tirar a nossa vida? Deus está falando com alguém aqui nessa noite, Deus está falando com alguém online pela Rede Super. Não tire a sua vida. Não faça isso. E não pense nisso. Que antes de fazer a pessoa fica meses pensando. Meses.